2016, por suposto crime de responsabilidade atribuído à senhora Presidente da República, Dilma Rousseff. A presidência esclarece ao plenário que adotará procedimentos na condução dos trabalhos da presente sessão. A sessão será iniciada pelos oradores inscritos e a palavra será distribuída rigorosamente na ordem de inscrição por até 15 minutos para cada orador, que terá esse tempo dividido em 10 minutos para discussão e 5 minutos para encaminhamento, de forma que teremos uma só fase de discussão e encaminhamento. Para melhor ordenar os trabalhos, bem como para permitir aos senadores que possam desenvolver melhor seu raciocínio, não serão permitidos apartes aos oradores que estiverem na tribuna. A sessão será suspensa brevemente por 2 vezes, das 12 às 13, das 18 às 19, de forma que teremos 3 blocos de debates, uma das 9 às 12, outro das 13 às 18 e o último bloco a partir das 19 horas até a conclusão da votação. Ao final das manifestações dos oradores inscritos, será concedida a palavra por 15 minutos também ao relator da comissão especial, senador Antônio Anastasia, e na sequência por mais 15 minutos ao defensor da excelentíssima senhora Presidente da República, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso. Não teremos nessa fase da sessão a participação dos autores da denúncia no plenário. Não haverá orientação de bancada pelos líderes. A votação será feita logo após a fala da defesa da Presidente pelo sistema eletrônico, por maioria simples, conforme prevê o artigo 47 da Lei número 1079 de 1950. Eu quero deixar registrado ao plenário que na nossa política de modernização legislativa do Senado Federal, esta casa já não publica mais em papel os avulsos das proposições legislativas que aqui tramitam. Essa publicação de hoje, ela é excepcional. Ela se dá exclusivamente em meio eletrônico e hoje nós mantivemos os moldes regimentais que fizemos em 2014. Nós publicamos esses avulsos. Prestados esses esclarecimentos e havendo concordância do plenário, assim será feito. Antônio Anastasia, senhoras senadoras, senhores senadores, a toda a população que está agora com a pressa necessária que a crise que atinge o nosso país está tendo. Mas nesta casa, no momento em que estamos escrevendo uma página na história política brasileira tão grave e tão especial, precisamos sim de paciência, de serenidade e de responsabilidade. E é exatamente por isso que começo a falar usando palavras de um líder espiritual que o mundo se encantou exatamente por ter um comportamento de humildade, de credibilidade, sintonizado com o seu tempo. Papa Francisco, nesta manhã, falando na Praça de São Pedro, no Vaticano, aos milhares de fiéis do mundo inteiro, olhando para o Brasil, declarou:
Desejo que o Brasil siga pelo caminho da harmonia, da paz, para superar os momentos de dificuldade que atravessa. E é exatamente a harmonia que nós precisamos, a compreensão. Aliás, esta mesma atitude pautou também uma declaração feita pelo líder Barack Obama numa visita feita à Argentina, quando disse: cabe aos brasileiros soberanamente deliberarem neste momento difícil da vida deste país. A responsabilidade do que estamos fazendo hoje cabe tão somente e exclusivamente a nós, senadores, porque esta casa, a partir de agora, é um tribunal político. E como tribunal político, senador Renan Calheiros, a sua experiência sabe, nós aqui não temos, como não tivemos ontem e não temos hoje, nenhuma alegria, nenhuma satisfação de estar decidindo e julgando um político. Não foi alegre a sessão de ontem, quando cassamos o mandato de um colega senador. E não é feliz também o momento de hoje, mesmo sabendo da responsabilidade que paira sobre os nossos ombros e a cobrança da sociedade que tem pressa. Mas aqui nós temos que continuar combatendo o bom combate, debatendo democraticamente, respeitando o contraditório. E foi o que foi feito, inclusive, na sessão desta manhã. Não me incomoda absolutamente, em nome da democracia, o direito de todas as questões de ordem levantadas aqui, de todos os posicionamentos, porque isto é a prova mais clara de que todo contraditório, toda ampla defesa foi respeitada pela Casa, não havendo e não abrindo possibilidade alguma para que a denunciada, a senhora Presidente da República, ou seus advogados, defensores aqui, com tanta lealdade, e eu estando do outro lado, respeito aqui aqueles advogados que com uma fidelidade exemplar defenderam a senhora Presidente. Senadora Gleisi Hoffmann, senadora Fátima Bezerra, senadora Vanessa Gradiotin, senador Lisberto Farias, senador Telmar Mota, que estiveram na frente de batalha para defendê-la. Esta é uma casa democrática, contraditória. Posso não concordar com nada do que foi defendido aqui, mas respeito e respeitarei sempre o direito dessa manifestação. É assim que nós praticamos a democracia. Eu queria dizer que, reconhecendo que nós combatemos o bom combate, fizemos o bom debate, o rito deste processo, o rito do processo que estamos seguindo, foi definido ali pelo Supremo Tribunal Federal, garantindo à Presidente da República amplo direito de defesa e também do contraditório. O rito seguido lá na Câmara dos Deputados está sendo respeitado aqui no Senado. Se não fosse assim, caberia ao próprio Supremo Tribunal Federal suspender este processo se provocado. E não o fez, pois as leis e a Constituição, esta carta que é a nossa Bíblia, estão sendo cumpridas com muito rigor. Eu diria até religiosamente, porque esta é a nossa Bíblia. O Supremo Tribunal Federal é o guardião dela, o guardião da Constituição, escrita em 1988. E de lá para cá, por 2 vezes, esta é a 2ª vez que a Casa está transformada num tribunal político. A acusação contra a Presidente da República lhe imputa crimes de responsabilidade. As chamadas pedaladas fiscais ou fraudes fiscais. Isto ofendeu o artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
financiando gastos de bilhões de reais por intermédio de artifícios junto aos bancos públicos, o que é vedado expressamente por lei. Assinou também 6 decretos autorizando despesas não previstas no orçamento, quantias que atingiram bilhões de reais, sem cobertura legal, ofendendo, nesse caso, a Lei Orçamentária 13.115 de 2015. Fez isso também sem a prévia autorização do Congresso Nacional, que é necessária quando o governo gasta mais do que o previsto, colocando em risco o cumprimento das chamadas metas fiscais. São graves, portanto, os fatos imputados contra a senhora Presidente da República. Entendo, dentro e diante de todo esse material probatório produzido até aqui, que há sim enquadramento típico e lastro de provas suficientes para a admissibilidade do processo de impeachment, para que a Presidente da República se defenda com todas as garantias previstas na Constituição e asseguradas pelo Supremo Tribunal Federal. Mas o que são, no entendimento da população brasileira, que está nesta hora nos acompanhando de norte a sul, de leste a oeste, em todos os rincões do nosso país, cobrando, fiscalizando e acompanhando. O que na prática significa para a população brasileira que está acompanhando este processo com avidez, com interesse, mas sabem que isto e essa decisão tem impacto no seu cotidiano. E o que são pedaladas fiscais que pode não ter a compreensão técnica, já que isso é uma questão usual e compreensiva para os especialistas. O que são pedaladas fiscais? O que é não respeitar a lei orçamentária do país? O que é fazer decretos sem autorização? O que isso provoca no dia a dia dos brasileiros? O que isso provoca? O que isso provoca? A sociedade já podia responder. 11 milhões de desempregados. 11 milhões de desempregados. A taxa de juros, a taxa básica de juros está em quase 15%, 14,5%. A inflação está em 9,28%. E o que faz a inflação ser elevada? Corrói o poder aquisitivo de toda a classe trabalhadora. Isso é sentido a cada dia que uma dona de casa vai a um mercado, a uma feira, a uma quitanda, fazer uma compra de uma fruta, comprar os alimentos do seu dia a dia. É nessa hora que a população sabe o preço e o custo das tais pedaladas fiscais, do tal não respeito à lei orçamentária. É nessa hora que o povo sente na pele. Talvez não saiba traduzir que aquilo que ele está sentindo e pagando do seu próprio bolso, o seu desemprego, isso é causa e consequência das pedaladas fiscais, do não respeito à lei orçamentária, dos decretos sem autorização do Congresso, empresas fechando, endividamento elevado das famílias, dos estados, dos municípios, da própria União. Só na saúde, o déficit deste ano são 20 bilhões de reais no orçamento. 20 bilhões já contratados. E o que isso significa para o cidadão que bate a porta de um hospital e não encontra vaga para sua internação? E é exatamente por isso, por não estar sequer reajustando as tabelas do SUS, por falta desse dinheiro. 20 bilhões é o déficit na saúde. 150 bilhões é o déficit geral em 2016. Provocado por quê? Pelas pedaladas, pelo não cumprimento do orçamento, pela não gestão adequada do dinheiro disponível, queda da receita. 20 bilhões que faltam na saúde estão comprometendo o atendimento dos hospitais comunitários, dos hospitais filantrópicos, das santas casas espalhadas por todo o país. Já não conseguem mais atender às demandas da população. Essas dificuldades são cobradas no ativismo político, no ativismo da cidadania, no ativismo democrático de um fato novo que está permeando a sociedade brasileira: o ativismo das redes sociais. Diferente dos anos 90,
no afastamento do ex-presidente Fernando Collor. Agora, em 2016, as redes sociais se transformaram no mais democrático palanque da sociedade. Cada cidadã, em qualquer recanto, com qualquer poder aquisitivo, pega seu celular, usa o Facebook, usa o Twitter, usa os grupos do WhatsApp para manifestar, ora o seu aplauso, ora a sua indignação com tudo que está acontecendo em nosso país. E é exatamente isto que reforça que o que estamos vivendo hoje é a consolidação democrática de nosso país, com as instituições funcionando no pleno vigor. O Supremo Tribunal Federal, o Executivo e o Poder Legislativo. E é exatamente... Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político. Estamos no dia 11 de maio de 2016, dia do impeachment de Dilma Rousseff, da cassação dela no plenário do Senado Federal. Era para ter começado às 9 horas da manhã. Até agora, só 2 senadores, o terceiro está começando nesse momento, começaram a falar. Por quê? Porque o PT postergou tudo que podia, fez uma chincana, atrapalhou, ameaçou literalmente, disse que se não pudesse colocar suas 5 questões de ordem, e colocaram 6, né? Nenhuma delas era de fato questão de ordem, eram tudo questões que simplesmente visavam atrapalhar os trabalhos. Era para ser 15 minutos por senador para falar a partir das 9 horas, começou às 10. E ainda assim eles estavam querendo fazer com que não houvesse os trabalhos, dizendo que não queriam atrapalhar em nada, isso assim, mas estavam atrapalhando. Pois bem, a gente reclama muito do Renan Calheiros e realmente ele tem N defeitos. Já teve implicado em N situações, não é uma pessoa que a gente possa confiar 100% nele, a gente sabe disso. No entanto, eu tenho que fazer justiça. Neste momento ele está sendo um excelente presidente. Acatou a todas as questões de ordem para que o PT não pudesse falar isto aqui desse processo. E ainda assim, os petistas disseram: nós vamos entrar no Supremo Tribunal Federal contra essa questão, independente de vocês terem aceito até agora, mas eles esperaram até a última hora, até a última questão de ordem para dizer isso. Então, a intenção deles é malévola, é terrível. Eles querem simplesmente assim, eles já entraram na Organização dos Estados, né, Internacional, OEA, americanos, né, e eles vão tentar fazer com que seja questionada a legitimidade desse nosso processo. Olha, nós temos, acima de tudo, soberania nacional. Então, se nós temos soberania nacional, cabe à soberania nacional decidir. Se o processo tramitou nas casas com ampla legítima defesa, o que está acontecendo agora com o Renan Calheiros é exatamente isso. Ele está dizendo assim, ó, não, tudo bem, eles pediram questões de ordem e todas foram acatadas. Eles pediram legítima defesa e todos foram acatados. Entraram com o Teori Zavascki agora uma liminar, e eles queriam que só depois que o Teori decidisse que eles fossem um negócio. O Supremo Tribunal Federal já tomou decisão a esse respeito. O Teori simplesmente está reavaliando a situação. Ele pode estar até demorando alguma coisinha, mas ele não vai ir, por tudo que eu já vi, ele não vai ser contrário em momento algum ao que os seus pares já comentaram isso no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, não tem como apoiar essa situação. A independência dos poderes ela é necessária acontecer, senão a intervenção de um poder sobre o outro, a jurisdição de um processo legal
legislativo, onde houve a tramitação natural do processo, isso vai criar um conflito entre poderes. E isso vai criar até a possibilidade de uma guerra civil. Então ele sabendo disso, ele tem consciência disso, ele sabendo que ele pode prejudicar a democracia como um todo, ele não vai interferir nesse sentido. Ele vai verificar as formas legais de poder argumentar nesse sentido, né? Não é ir contra o PT. Na verdade, o PT está contra o Brasil. Por quê? Porque eles querem poder acima de tudo, poder a qualquer custo. Eles querem ter direito de poder fazer qualquer coisa a qualquer preço. E se a Dilma permanecer no poder, e se o PT permanecer no poder, eles vão agir com liberdade total doravante. Então, como os outros partidos já sabem disso, têm consciência disso, que inocentar Dilma Rousseff, neste momento, é dar uma carta em branco, um cheque em branco, para que o PT faça o que quiser com o Brasil. Basicamente é isso, então eles não vão deixar, não vai acontecer. E Dilma não vai mais voltar ao poder. Isso já é certo, porque o PT criou uma celeuma tamanha agora nesse processo, lá dentro do Senado, que aqueles senadores que tinham uma dúvida de como votar, agora já têm certeza. Né? Eles estão já começando a se preocupar porque eles já estão percebendo como é que o governo está agindo. Então, se alguém tinha alguma dúvida até o momento de como votar, pode ter certeza. O PT acabou de dar um tiro no seu próprio pé. Ele acabou de mostrar a face verdadeira do PT nas casas legislativas, na Câmara e no Senado. E essa postura do PT vai fazer com que o PT perca muitos votos agora e daqui a algum tempo. Eles vão tentar fazer uma péssima conduta em respeito à gestão do Michel Temer. Eles vão tentar atrapalhar de todas as maneiras, de todos os modos, prejudicar o Brasil para que Michel Temer não tenha uma boa administração, uma boa gestão. Eles vão atrapalhar, vão incomodar, vão jogar, como já estão fazendo desde ontem, desde anteontem. Eles estão tentando fechar ruas, fechar cidades, fechar estradas. Eles estão jogando MST, CUT, MTST, estão fazendo de tudo e vão fazer pior. Eles vão fazer pior para atrapalhar o governo, a gestão de Michel Temer uma vez que ele assuma. Dilma vai perder hoje ela vai perder, e vai perder mais, vai perder muito mais. Ela vai perder depois, daqui 6 meses, independente de qualquer situação. Por quê? Porque tudo que for acontecer de ruim vai ser criado pelo PT e pelos seus aliados. Isso pode até trazer de volta as Forças Armadas para poder ajudar a intervir nessa situação, uma intervenção militar convocada ou pela Câmara, ou pelo Senado, ou pelo próprio presidente da República, Michel Temer, diante do quadro. Porque se o PT atrapalhar demais, incomodar demais, não vai ter outra situação. Se houver guerra civil, não vai ter como fazer a não ser isso. Então, se entrar as Forças Armadas, aí pelo Michel Temer, ou pela Câmara, ou pelo Senado, ou pelos três, vai ser por necessidade. Porque o PT não vai deixar o Brasil andar para frente. Ou é com o PT, ou não é com ninguém. É isso que eles querem fazer, né? E a gente vai ter que aceitar. Por que a gente vai ter que aceitar? Porque vai ser para a segurança nacional contra o terrorismo que está sendo implantado aqui. O medo é exatamente de o PT fazer desse país uma Cuba, uma Venezuela, uma Bolívia, né? Um terrorismo. Eles estão fazendo terrorismo com o Brasil. Agora você conhece o PT. Agora você conhece Dilma Rousseff. Agora você conhece Lula. Agora você sabe o que isso pode trazer para o nosso país. É realmente perigoso manter essa turma, esse crime organizado no poder. Basta abrir a TV Senado. Você não tem a TV Senado? Abra o seu computador na página virtual do Senado, você pode ver a TV Senado de graça pelo computador. Assista, verifique, você pode acompanhar pessoalmente essa situação. Muito obrigado pela atenção dispensada.